Oi, aqui é a professora Ana Grazieri e estou aí nessa aula número 2 da nossa disciplina de Gestão de Projetos Públicos do curso de especialização em Gestão de Organizações Públicas e Privadas na Sociedade. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre como que os projetos públicos eles são tratados a partir de áreas-chave do conhecimento que estão presentes aí nos manuais, nos guias de conhecimento do gerenciamento de projetos. Na primeira aula, na aula número 1, a gente falou sobre os conceitos, inerentes aí ao que é projeto público, por que a gente tem projeto público acontecendo e por que a gente tem gerenciamento de projetos na gestão pública. Mas hoje o nosso foco vai ser falar mesmo sobre quais são as áreas do conhecimento que a gente precisa utilizar para fazer esse gerenciamento, particularmente algumas áreas-chave, que são essas aqui: gerenciamento de tempo, custo, qualidade e risco, que é o que mais pega na gestão de projetos públicos, e também falar sobre escritório de projetos públicos, que é uma, digamos assim, moda que está pegando aqui no Brasil. Tem vários exemplos aí para a gente citar, inclusive o exemplo do estado do Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá? Bom, começando aí, eu acho que é interessante a gente falar o seguinte: quando eu mencionei aí tempo, custo, qualidade e risco, são as áreas-chave que a gente precisa estar atento na gestão de projetos públicos. Mas por quê? Porque estas áreas-chave afetam diretamente a questão da governança dos projetos. Então, os principais pontos que a gente vai ter que tomar cuidado estão relacionados a essas áreas-chave, porque são justamente elas onde a gente mais encontra, digamos assim, dificuldade, relacionada a esses dois pontos que afetam a governança do projeto público. Primeiro ponto, que é a legislação, tanto no aspecto da execução quanto no aspecto do enforcement. Então, o que significa isso? Da execução, no sentido de que o projeto público ele precisa ser executado de acordo com o que está na lei. Então, seguindo, por exemplo, as regras orçamentárias, seguindo aquelas outras definições, dependendo do tipo de projeto que a gente está falando, isso é uma coisa. Outra coisa é que quando ele não segue, quando o órgão público, ou seja ele da administração direta ou indireta, não segue a lei dentro do seu gerenciamento de projetos, a gente tem que arrumar formas, então, a sociedade aí tem que arrumar formas de fazer o enforcement, ou seja, de forçar, de obrigar o cumprimento da lei no projeto. Então, tem esses dois lados. E a segunda coisa, que é a questão da responsabilidade. Não existe projeto público que não sirva ao interesse público. Então, isso daí é uma coisa fundamental para a gente pensar toda vez que a gente está pensando nesse tipo de projeto. Não existe outra alternativa, digamos assim. E aí, o que mais que a gente pode dizer? Diante desse contexto, questões como governança, accountability, compliance, transparência, elas vão se colocando como muito importantes para a gente. E não só no momento único, pontual do gerenciamento de projetos, mas ao longo do tempo todo que o projeto estiver acontecendo, estiver rolando, Bom, e aí o que a gente pode dizer, A questão aí da governança no gerenciamento de projetos, ela está relacionada com as características que os projetos públicos possuem, E aí, o que a gente pode apontar como características? A gente não, Vou usar aí o Government Extension do PMBOK, Então, o que o guia ele traz para a gente? Que os projetos públicos, eles vão ter como características metas sociais. Então, todas as metas que estão colocadas no gerenciamento de um projeto público são metas sociais, de uma forma ou de outra, Sempre são projetos que vão prestar serviços sociais. Não pode existir projetos públicos que não tenham esse tipo de finalidade, esse tipo de entrega. Então, tudo que um projeto público entrega é algo que para a sociedade vai atender algum tipo de necessidade, Outra coisa importante, eles priorizam necessidades presentes nos discursos públicos. O que é esse discurso público? Ele vem através de duas formas. A primeira forma, mais direta, digamos assim, é a verbalização que a gente sente das pessoas na rua, nas redes sociais, aquilo que as pessoas estão mesmo compartilhando e discutindo entre si, nos debates que elas travam entre si. E, de outra forma, o discurso público, ele também vem através do voto.
Então, quando a população ela exerce, né, o seu dever aqui no Brasil, né, o seu dever e direito de votar aqui no Brasil, e vai escolhendo os seus representantes, ela vai colocando, se posicionando em razão da fala, né, desses representantes. Então, o que está se buscando aí através do voto é justamente você trazer a voz das pessoas para que essa voz ela seja ouvida e ecoada nos projetos públicos, né? Então, existe essa relação. Quando a gente fala aí de discurso público, é nesse sentido, né? E outra coisa importante que é a orientação pela accountability. Accountability, que é a responsabilização. Então, é muito importante deixar claro para o gestor público, né, que ele está ali cumprindo a função dele, servindo a sociedade, e ele vai ser responsabilizado caso esse cumprimento dessa função não se dê. E vai acontecer isso dentro do gerenciamento de projetos. Então, seja em cumprimento, se ele falhou no cumprimento do prazo, se ele falhou no cumprimento do orçamento que estava previsto, isso vai, ou pelo menos assim, deveria ser debitado aí na conta dele. Ele deveria responder por isso. É isso que traz aí a ideia de accountability, né? E que está, de alguma forma, aí sendo estruturado no Brasil também. Bom, e aí, o que é interessante a gente falar, né? A questão aí da forma com a qual os projetos públicos eles vão se colocando, as pessoas costumam muito usar os referenciais que a gente tem para a gestão de projetos tradicional, né, que inclusive estão aí presentes nos manuais. E boa parte disso, de fato, se aproveita mesmo, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, se eu vou fazer uma análise SWOT num caso de uma situação para, sei lá, um projeto de uma empresa, eu também posso usar a análise SWOT para fazer as análises ambientais referentes ao gerenciamento de projetos públicos, tá? Mas, e nesse sentido, assim, as fases também do gerenciamento de projetos que estão propostos nos principais guias também tendem a ser as mesmas, mas no projeto público, se a gente puder fazer uma classificação mais específica, eu poderia dizer, não eu, na verdade, né, mas os guias do conhecimento podem dizer aí que as principais, todas as etapas de um projeto público, elas são colocadas em torno dessas três fases. A fase da iniciação, que é a fase aí onde a gente coleta os dados, a gente vai identificar as necessidades da sociedade, a gente vai transformar isso de alguma forma numa análise, né, numa reflexão sobre essas necessidades. Uma segunda fase, que é o planejamento e a organização, né? Então, trazer essas informações, essa análise para dentro aí da perspectiva de projeto, então pensar o que a gente precisa fazer em termos de atividades que precisam ser feitas, cronograma dessas atividades, recursos que serão utilizados e como que a gente vai controlar tudo isso, né? Então, esse planejamento e organização é justamente fazer essa conversa que tem das informações da análise ambiental. E no terceiro ponto, que para o projeto público é fundamental, é a questão da aquisição. Por quê? Porque, assim como várias atividades aí do Estado brasileiro, por exemplo, a gente não tem o Estado com a capacidade de executar todas essas atividades. E por isso, de alguma forma, ele vai abrindo concessões, vai dando licenças, vai terceirizando, vamos dizer assim, estas possibilidades, essas ações. Então, dificilmente a gente vai ter aí um projeto público que seja tocado exclusivamente, por exemplo, com a mão de obra pública, né? Então, a gente vai ter que usar o recurso de outras fontes aí, principalmente o recurso humano de outras fontes, para poder fazer esse projeto alavancar. E isso é feito, desculpa, viu, só as minhas cachorras latindo aqui no fundo, desculpa o barulho. Mas isso vai ser feito através dos instrumentos que a gente tem legais para fazer a aquisição de serviços, principalmente presentes na Lei 8666, tá bom? E aí, eu vou finalizar essa primeira parte do vídeo aqui, falando um pouquinho para você de como, então, a gente faz esse gerenciamento acontecer utilizando as áreas do conhecimento. O que são essas áreas do conhecimento? São as áreas
digamos assim, que nós vamos ter que trabalhar dentro do gerenciamento de projetos. Isso serve para qualquer projeto, não só para os projetos públicos, tá bom? Mas quais são essas áreas, né? Então, são essas aqui que estão dispostas no slide e que surgem justamente lá do PMBOK, que é o Guia de Conhecimento do PMI. Tá certo? Então, a gente está falando aí da primeira área, que é a integração, que significa todos os instrumentos que a gente vai utilizar para que todas as etapas, todas as atividades do projeto, elas estejam conectadas entre si. O escopo, que é a finalidade do projeto, para que ele está, para qual objetivo, digamos assim, ele está servindo, né? O tempo, que está relacionado ao cronograma, ao prazo para se realizar cada uma dessas atividades do projeto inteiro. O custo, que se refere aos recursos que são utilizados, e aí você vai pôr tudo na conta, não é só o recurso financeiro, vai colocar aí recurso humano, infraestrutura, tudo que for necessário de fato. A qualidade, que se refere ao padrão de atendimento, aquilo que você tem que observar e chegar em termos de desempenho. Os recursos humanos, que vai mais aí para a questão do gerenciamento da equipe de trabalho, como que você leva o time, né, do gerenciamento de projetos para fazer a atividade acontecer. As comunicações, que são fundamentais dentro de projeto, qualquer um deles, porque não só em projetos, mas quando a gente pensa em organizações públicas ou privadas, os principais problemas que a gente tem são problemas de comunicação, né? Boa parte do tempo, os gestores, os gerentes, eles passam lidando com problemas de comunicação, mais até do que com outros problemas que vão acontecendo. Nos projetos é a mesma coisa. Gerenciamento do risco, que é uma coisa assim que a gente bate muito em cima, né? Para a gente tentar chegar ao máximo de riscos identificados e aí trabalhados em cima de estratégias específicas para tentar evitar, né? Assim, diminuir o percentual aí de incertezas, digamos assim. A questão das aquisições, que eu já falei que é um ponto-chave, né, para nós na administração pública, e os stakeholders, que é outro ponto-chave, porque nós, ao contrário de empresas privadas, a gente acaba tendo que atender muito mais stakeholders e muito mais complexos, inclusive internamente, né? Quando todo mundo está ali unido em prol de um único objetivo para fazer o projeto acontecer, maravilha. Mas quando a gente encontra interesses diferentes, né, e que muitas vezes eles são conflitantes entre si, aí o negócio complica. Né? Então, essas aí são as áreas do conhecimento que são envolvidas no gerenciamento de quaisquer projetos, mas a gente vai falar especificamente de 4 delas, que são o tempo, o custo, a qualidade e também o gerenciamento do risco. Então, no próximo vídeo eu volto para falar um pouquinho mais dessas áreas aí que a gente vai enfocar, digamos assim, nessa aula, tá bom? Então, não me abandone, assista a próxima aula. Tchau!